Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui a angiologista, a doutora Mary Glice Falcão. Quero agradecer ter aceitado nosso convite, falar de varizes. A doutora é especialista em varizes. Antes de tudo, para o nosso telespectador, o que provoca e o que são as varizes, doutora? Bom, varizes é uma degeneração das veias, certo? O que causa é multifatorial. O principal fator causal é genético. Então, a pessoa tem tendência, o organismo dela tem uma predisposição a desenvolver varizes, a causar essa degeneração das veias. Associado a isso vem obesidade, gravidez, sedentarismo, passar longos períodos em pé, longos períodos sentados, né? Esse conjunto de coisas que acabam propiciando o aparecimento das varizes. E que pode ser de diversos níveis, até de vasinhos pequenininhos, até veias mais calibrosas, né, dilatadas, que vão evoluir para feridas. Geralmente quando você vê uma perna e as veias aparecem, aquilo dali é varizes? Não. Varizes são veias dilatadas, certo? Tortuosas, são veias doentes. Que elas engrossam? Engrossam, certo? Como eu falei, a doença varicosa tem vários níveis, né? De vasinhos pequenininhos, aqui dali não são varizes. É um grau de doença varicosa, que a gente chama de telangiectasia, certo? Aí tem as microvarizes, que ainda não são veias dilatadas, são esses vasos mais verdinhos, mas ainda não são varizes. E as varizes, sim, são aquelas veias mais tortuosas, salientes, né, dilatadas, onde ali o sangue não circula adequadamente, né? Mas, assim, em relação a calibre, não quer dizer sintomatologia. Certo. A pessoa pode ter dor, sintomas em qualquer nível de doença. Tem região, é só membros inferiores, dá em outro lugar? Então, varizes de membros inferiores, só de membro inferior, mas varizes pode acontecer, varizes esofágicas, mas é decorrente de outro tipo de problema. Hemorroidas é um tipo de varize, mas também é decorrente de outro problema. As varizes, né, a doença venosa crônica, né, que atinge os membros inferiores, é só nos membros inferiores. Só nos membros inferiores. Isso. Quando se tem uma varize, antigamente eu lembro que o tratamento era diretamente cirúrgico. Uhum. Hoje é isso assim? Continua? Precisa fazer cirurgia? E por que cirurgia nesse caso de varizes? Veja só, quando a gente avalia um paciente, né, então sempre a gente encontra mais de um tipo de problema. A doença, como eu falei, a doença varicosa tem vários níveis. Então, são raros pacientes que você encontra só vasinho, são poucos pacientes. Geralmente a paciente tem uma associação da doença. Tem vasinho pequeno, tem veia dilatada, né, mesmo que são varizes calibrosas, tem as veias reticulares. E cada vasinho desse a gente vai tratar de uma forma diferente, certo? E isso tem que ser conversado com o médico para a gente optar pela melhor forma. A forma que o paciente quer tratar e a forma que o médico também vai avaliar para que seja melhor para aquele caso. Por exemplo, os vasinhos pequenininhos, que são as telangiectasias, esse daí a gente só trata através de escleroterapia, que é a famosa aplicação. Certo. O que seria essa aplicação? Então, a aplicação pode ser feita, que a gente chama de forma convencional, que é através de uma medicação, um líquido. Tem vários líquidos, várias medicações que a gente usa para, entre aspas, secar o vaso. E pode ser feita através de laser, que também o objetivo é secar o vaso. Né? As veias reticulares, a gente também pode tratar através de escleroterapia ou através de cirurgia também, certo? E as veias varicosas dilatadas também, a gente pode tratar de forma cirúrgica ou através de escleroterapia. Mas assim, hoje, né, a medicina avança, né, e cada vez mais tem se operado menos, porque a gente consegue tirar o paciente sem cirúrgico, tratar ambulatorialmente, através desses métodos de escleroterapia, né, tem laser também para tratar essas veias calibrosas, que a gente chama o endolaser. Tem a escleroterapia através de espuma, que hoje está mais se usando, mais se falando da escleroterapia com espuma. E sim, a cirurgia ainda tem o seu lugar e sua indicação. Qual a indicação para a cirurgia? Primeiro, quando, assim, primeiro a indicação, acho que de cada médico e também a vontade do paciente.
Mas eu, particularmente, quando eu indico cirurgia, primeiro, o paciente tem pressa no tratamento, né? Então, o paciente quer um resultado mais rápido, né? Não quer ficar muito tempo fazendo tratamento, então eu indico a cirurgia. Porque a gente, em poucas horas, ali em 2 horas, a gente consegue tirar todas as veias doentes, já consegue associar também ali na hora da cirurgia escleroterapia para os vazios, como eu falei. Nunca a paciente só tem veia calibrosa, sempre tem outro tipo de vazio que a gente tem que tratar através de escleroterapia. Então, ali em pouco tempo você consegue resolver o problema, ali 80% você já consegue resolver o problema, né? O paciente tem muito vaso, que vai demorar muito tempo para fazer uma escleroterapia, sofre tratamento com aplicação, às vezes vai passar 2 meses, 3 meses no consultório fazendo aplicação. Às vezes o paciente não quer esse tempo todo, né? Então, nesses casos, eu opto por operar mesmo. E tem pacientes que não querem operar por diversos motivos, porque não pode ficar um tempinho de repouso, né, ou tem medo mesmo da cirurgia, então a gente trata no consultório, mas não existe isso. Ah, tenho varizes, não tenho como tratar, isso não existe mais. Quem tem um problema de varizes geralmente chega à clínica, ao consultório, por uma questão estética ou dores? As duas coisas. O problema estético é uma indicação de tratamento, né? Se você está insatisfeito, né, com o seu corpo, de você olhar para as pernas, não conseguir vestir um short, um vestido, né, se sentir incomodado, isso aí é uma indicação de tratamento, sim. E da mesma forma, tem gente que, né, sente muita dor, peso, cansaço nas pernas, câimbras, isso também é a indicação de tratamento. É só a olho nu, exemplo, as varizes que aparecem, ou existem exames para dar uma olhada, ou quais exames são feitos para verificar os vasos? Então, as varizes, antes que a gente fala, tem varizes internas, não, as varizes são veias aparentes, são veias superficiais. Então, no exame físico, a gente já identifica as varizes, certo? A gente usa um exame complementar, que é a ultrassonografia com Doppler, para poder fazer um mapeamento mais detalhado dessas veias, para ver as relações delas, se tem alguma relação com a veia profunda, se tem algum refluxo que a gente não conseguir identificar no exame físico. Então, o exame é complementar. Certo. E a gente faz rotineiramente em quase todos os pacientes, seja para fazer tratamento só com a aplicação, só com a escleroterapia, seja para fazer tratamento cirúrgico também. Então, o ultrassom é um exame, é como se fosse as mãos do vascular. Então, o ultrassom anda junto com o vascular, porque a gente precisa para poder fazer esse tratamento mais detalhado, esse mapeamento das varizes. Quando se usa um dos tratamentos, que é a aplicação, chama escleroterapia. É um nome curioso. Por que escleroterapia? O que acontece no corpo para se chamar escleroterapia? Então, a escleroterapia, quando a gente injeta a medicação, o resultado final que a gente quer é que seque a veia. Né? É uma esclerose da veia, uma secagem da veia. Mas é uma morte da veia, não? Podemos dizer que sim, a veia some, ela deixa de existir, certo? O organismo vai absorver a veia, aqui dali. A medicação que a gente injeta vai gerar um processo inflamatório na veia, né? Vai inflamar. E nessa cicatrização da veia, ela seca, ela some. Isso que é a escleroterapia. Quando se analisa isso, tem outros problemas também vasculares, né? Como a trombose. O que seria a trombose? Então, a trombose, sempre a trombose é decorrente de algum problema, certo? A trombose não acontece de forma isolada. Estou aqui bem, do nada apareceu uma trombose. Não, sempre é decorrente de algum problema. Acontece quando o sangue dentro da veia ele coagula. Então, isso causa uma veia profunda. Tem trombose superficial, que causa mais dor local, digamos assim, menos grave, não causa, né, problemas sérios. E tem a trombose venosa profunda, que aí sim pode levar até morte, né? Através de uma embolia, de um problema mais sério. E como eu falei, ela sempre é decorrente de alguma coisa. Por exemplo, você fez uma cirurgia, ficou acamado por um período, então o sangue fica parado ali na veia. Então isso propicia que aconteça a trombose. O paciente que tem câncer, por exemplo, algumas doenças que propiciam a coagulação do sangue, então aumenta o risco de ter uma trombose. Pacientes que têm trombofilia, são doenças genéticas que tendem a que o sangue coagule mais facilmente, então isso também causa trombose, né? Varizes, né? As pessoas têm muito medo de trombose. Quem tem varizes tem uma chance aumentada de ter a trombose venosa superficial, que é uma tromboflebite, uma trombose da própria varize, que é um problema
sério também, muito doloroso, o paciente sofre muito, e que pode, a depender do local dessa tromboflebite, evoluir sim para uma trombose venosa profunda. Existem hábitos de dia a dia, do cotidiano, que possam evitar varizes, tromboses, por exemplo? Sim. Como eu tinha falado, uma das causas, né, é a gente ficar longos períodos em pé e longos períodos sentado. Então, quem fica 6, 8 horas em pé, realmente, e quem tem tendência, não é todo mundo que vai ter varizes só porque fica em pé, não. Mas que tem tendência e passar longos períodos em pé ou longos períodos sentados, isso sim acaba facilitando o aparecimento de varizes. E qual a dica para isso? Então, se você fica muito tempo em pé, a cada 2 horas, pelo menos 3 horas, tenta sentar um pouquinho, botar as pernas para cima, né? Ou se você está sentado muito tempo, a cada 2 horas levanta um pouquinho, anda, nem que seja 1 minutinho, né? Dá uma volta, movimentar, fazer uma movimentação na panturrilha. Quando a gente fica muito tempo em pé, a musculatura fica ali, digamos assim, parada também. Então, isso faz com que o sangue fique parado nas veias, se acumulando, e ele vai querer alguma forma de drenagem. Aí, isso ao longo de muitos anos, de muito tempo, às vezes começam a se dilatar e acabam surgindo as varizes. Sentado da mesma forma. Sentado, você acaba aumentando a pressão venosa nas pernas, né, porque não tem movimentação também da musculatura, e com o tempo vai dilatando as veias e vai causar variz. Então, a dica é se movimentar. Exercícios físicos recomendados em qualquer situação. Sim, claro. Fazer exercício físico, ter um hábito de vida saudável, o peso, manter o peso ideal e também usar a meia elástica, certo? A meia elástica, ela sozinha, isoladamente, ela não evita o aparecimento de varizes, mas ela ajuda bastante, porque ela vai fazer com que a veia fique achatada, digamos assim, e o sangue não se acumule tanto dentro dela para que não forme, né, essa dilatação e o aparecimento de varizes. Então, usar a meia elástica, tanto para quem trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé, é mais um fator para ajudar. Mesmo que você não tenha varizes? Sim. Mesmo que não tenha varizes? Sim. A meia, ela ajuda principalmente para o alívio de sintomas. Por exemplo, qualquer pessoa, né, que tenha varizes ou não, se passar 8 horas em pé ou 8 horas sentado, no final do dia vai ter aquele peso na perna, pode ter um inchaço na perna, e a meia ajuda nesse aspecto. Certo. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com a doutora Mary Gleice Falcão, ela que é angiologista, especialista em varizes. E a gente está falando aqui sobre varizes, tromboses. No próximo bloco, vamos falar também do que tem sido pesquisado, quais são as novas técnicas e a erisipela. A gente volta já. Esse ecossistema único no mundo pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Mary Gleice Falcão. Nós estamos aqui falando de varizes. Sempre na medicina você tem a pesquisa sendo desenvolvida a cada dia, o setor não só de pesquisa das universidades, mas também farmacêutico colabora. Para onde tem caminhado essas pesquisas para ajudar no tratamento das varizes? Bom, como eu tinha falado no bloco anterior, hoje em dia ninguém quer estar indo para o hospital, fazendo cirurgia, né? Ficando, se submetendo a um risco, que é uma cirurgia simples e tudo, mas de qualquer forma tem um risco, né? Então, cada vez mais a gente está conseguindo tratar os pacientes de varizes no consultório, se o paciente precisa se afastar do trabalho, de suas atividades, né? Uma coisa que a gente tem feito muito no consultório é escleroterapia com espuma. O que é isso, né? Que todo mundo fica, o que é espuma? Espuma nada mais é que uma medicação líquida chamada polidocanol, né? Que a gente transforma ela em uma espuma, né? E essa espuma ela consegue secar, bloquear veias calibrosas, até mesmo na safena. A safena, que é uma veia superficial, a maior veia superficial que a gente tem, que muitas vezes está relacionada com essa varicose, que antigamente a gente só operava, só tirava ela. Agora a gente consegue tratar ela através de escleroterapia, né, com aplicação no consultório. A gente faz isso ecoguiado, com a ajuda do ultrassom. A gente coloca o paciente na maca, localiza a veia através do ultrassom, injeta a medicação. Ali, meia hora de procedimento, o paciente já sai tratado do consultório. Sem dores? Sem dor, porque é um procedimento praticamente indolor, que é uma picadinha como se fosse para tomar a injeção, entendeu? A medicação, quando é injetada, não dói, né? E você vai para casa tratado, sem precisar se afastar do trabalho, sem precisar se afastar de nada, você já sai tratado, né? Em termos de efeito no corpo, qual a diferença dela para um tratamento a laser? Na verdade, sim, são formas diferentes para tratar a mesma coisa, né? O laser, para tratar, por exemplo, a safena, a gente precisa fazer isso aí também em ambiente cirúrgico, porque a gente precisa, ambiente cirúrgico no hospital, porque a gente precisa fazer um bloqueio, certo? Porque dói, isso aí dói, porque a gente vai queimar a veia dentro do corpo, sem tirar ela, sem corte também, sem nada. Sem anestesia? Não, aí precisa de anestesia, porque aí dói, entendeu? Porque é um método diferente. Existe muita pesquisa comparando a escleroterapia com espuma e a escleroterapia com laser para o tratamento de safena, né? E no final das contas, o resultado é que não há diferença entre um e outro, né? Isso aí vai depender de custo, né? Porque a escleroterapia com endolaser é bem mais caro que a espuma. E tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Mas que no final das contas, os dois métodos tratam da mesma forma, né? Traz os mesmos benefícios, né? Só essas questões. Primeiro, preferência do médico, né? Preferência do paciente também, porque o paciente vai escolher sua forma de tratamento, da forma que ele acha melhor ser tratado, mas que os dois tenham o mesmo resultado a longo prazo, né? Os congressos, de alguma maneira já se trata, porque a gente viu que varizes tem um fator genético. O que é que tem nos painéis hoje dos congressos que passam? Envolve alguma coisa em termos de genética? Envolve alguma coisa? Ou eles geralmente são focados em técnicas? Pois é, o que acontece? A doença varicosa não mudou muita coisa, porque as causas são as mesmas, né? O que a gente pode fazer para evitar não mudou muita coisa, porque realmente só manteve hábitos de vida saudável, tudo que eu já falei. O que a gente mais tenta fazer é melhorar o tratamento, né? Até mesmo a cirurgia hoje evoluiu. Antigamente, o paciente que operava de varizes tinha que ficar um repouso absoluto, não podia se mexer, porque senão a varize voltava. Não existe isso. Até mesmo a cirurgia, né, está cada vez mais menos invasiva, menos dolorosa, né? O paciente em uma semana já está apto a voltar às suas atividades laborativas, com o mínimo de corte possível, né? Tem cirurgia que a gente faz que não leva nenhum ponto. É só furinhos que a gente chama de microcirurgia, que é o que a gente mais faz hoje. Então, até a cirurgia também tem evoluído, né? E as formas de tratamento, o que se sempre discute, qual é a melhor?
espuma, laser, e no final das contas a gente chega à conclusão que os dois são bons métodos. Termina se discutindo caso a caso, né? Exato. Nesses debates. Alimentação, o que é aconselhado em termos de alimentação? Então, a alimentação saudável, né? Fruta e verdura não faz mal a ninguém. Excesso de gordura, de sal, vai causar o quê? Obesidade, aumento de peso, retenção de líquido. Isso tudo vai refletir no corpo inteiro, né? Mais peso nas pernas, inchaço. Então, quem tem a tendência acaba formando mais varizes também. Certo. Vamos mudar um pouco para a erisipela. O que é a erisipela? A erisipela é uma infecção, certo? Da pele. E que pode acontecer em qualquer pessoa. Geralmente, como é que acontece? Uma porta de entrada, uma ferida no pé, um corte no dedo, e a partir daí há uma infecção, né? Uma bactéria que atinge ali os tecidos e causa dor, vermelhidão, febre, queda de estado geral. Isso acontece mais comumente em pacientes que são diabéticos, pacientes idosos, pacientes que têm varizes, que tem um problema de circulação, que o sangue fica ali parado, que dificulta a cicatrização. Então, esses pacientes têm maior chance de ter a erisipela. É um problema grave, que se não tratado pode levar à morte. Também de fator genético? Não, essa erisipela não. Tem fator genético? Não. Pode ser em qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode estar suscetível a ter uma erisipela. É uma infecção. E qual é o tratamento? É antibiótico terapia. Muitas vezes a gente consegue tratar com antibiótico só em casa mesmo. E em casos mais graves, a gente precisa internar o paciente. Tem casos graves que a gente precisa até fazer cirurgia no paciente. Então, pacientes que são diabéticos, idosos, pacientes que têm muitas varizes, tem que ter o máximo de cuidado com os pés, para não machucar, não levar nenhuma furada. Até, às vezes, até uma picada de inseto, machuca ali, faz uma feridinha e pode fazer uma infecção. Quando é a hora de procurar angiologista especialista? Na verdade, assim, todo mundo, independente de ter varizes ou não, tem que fazer um check-up vascular, porque a gente não só tem veia no corpo, tem artéria também, e que a artéria pode ficar doente. Então, todo mundo, pelo menos uma vez por ano, tem que procurar um angiologista, fazer uma avaliação, ver como. Mas vocês não se espantam não com alguém chegando, vim aqui para revisão? A gente até indica que venha mesmo, tem pacientes que eu acompanho só até ano que vem. Tem pacientes que eu mando vir a cada 6 meses. Eu lembro de um médico que eu cheguei nesse sentido, eu fiz bem assim, vim aqui para revisão anual. Ele fez, mas você tem algum problema? Eu disse, nenhum. Ele fez, por que revisão? Tipo, geralmente é o que aconselham, né? Não, mas a gente tem que fazer, porque assim, às vezes a gente não acha que não tem nada e o médico vai lá, examina e acha um problema. Então, fazer um ultrassom das pernas, o ultrassom não vai prevenir que você tenha trombose, não vê nada. É só para fazer mesmo uma avaliação, ver se não tem nenhum problema, fazer um exame físico, o médico examinar o abdômen. Exemplo, quando a gente acabou de sair de um novembro azul, então você ouve o urologista dizer, olha, pessoas que têm na família caso de câncer de próstata devem ir mais ao médico. Se você for no outubro, que a pessoa que tiver câncer de mama deve ir mais ao médico. Acontece também na angiologia? Sim. Por exemplo, na sua família, sua tia, sua avó, sua prima teve trombose, por exemplo. Então, é aconselhável que você vá num angiologista para lhe aconselhar, para lhe orientar, se tem vários casos de trombose na família. Então, se você tem um risco de ter, porque geralmente pode ser uma doença genética familiar, como eu falei, a trombofilia, ou então pacientes que tem, todo mundo da família tem, só que varizes é uma coisa que a gente vê, quem tem, vê, é uma coisa visível. Então, tem um monte de gente na família que tem varizes, você começou a ver que está aparecendo uns vasinhos na perna, corre logo para tratar, não vai deixar a doença evoluir e ficar com a perna azul, porque fica, evolui. Exemplo, antigamente, eu digo isso porque era muito comum você falou da trombose, para dar um exemplo do fator genético, você ter mulheres que tinham, eu posso dizer da minha família, minha bisavó teve 26 gravidezes, 16 vingaram, você tem 10 perdas, por algum motivo. Sim, sim. Eu cito esse exemplo para poder dizer bem assim, naquela época perdeu, acabou, você esperava, engravidava de novo e tocava. Hoje você investiga. Sim, sim.
Hoje você tem que investigar se sua família tem trombose, porque, tipo, trombose não era uma coisa que você verificasse com tanta facilidade. Não, mas assim... Não, trombofilia, por exemplo? Não, entendeu? Assim, porque não é, vou investigar se tem. Não, porque quando tem, aparece. Como eu falei, tem história, minha avó teve, meu primo teve, minha tia teve, tem várias pessoas que tiveram, entendeu? Então, nesses casos, aí sim, é indicado que você vá lá fazer uma consulta, ver se tem algum, né, fator de risco, se vai submeter a uma cirurgia. Tem um monte de familiares, de parentes próximos que teve uma trombose, então, opa, eu tenho um risco aumentado aí, eu tenho que procurar, né, ver, fazer exame, conversar com o médico, nesses casos. Agora, você, não tem ninguém na família que nunca teve trombose, né? Ah, vou no médico porque eu vou ter trombose. Não, não é assim. A trombose sempre é decorrente de algum problema, como eu tinha falado anteriormente. Na revisão, exemplo, o angiologista ele trata da circulação, certo? Sim, sim. Nessa revisão, o que é mais tratado sobre a circulação? Então, aí a gente tem que fazer o exame físico, né, palpar os pulsos, né, ver se está chegando sangue arterial adequadamente nos membros inferiores, né, examinar o abdômen para ver se tem alguma massa pulsátil, porque às vezes uma paciente pode se deparar, um paciente às vezes até jovem, e tem um aneurisma na aorta, né, que você não sente nada. Só o médico no exame físico vai conseguir identificar isso, né? Examinar, palpar os pulsos das artérias carótidas, são as artérias que irrigam o cérebro. Então, assim, paciente que tem diabetes, pressão alta, ou qualquer paciente de mais de 60 anos, tem que ir anualmente ao vascular para fazer essa investigação. Pois bem, eu estou aqui com a doutora Mary Gleice Falcão, falamos aqui de varizes, exames. Anualmente tem que procurar um angiologista. Sim. Muito obrigado, viu? Nada. O programa Ponto de Vista segue, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu fais 6 déjà. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première place. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora aqui comigo o presidente da ABAP aqui em Alagoas, Ramatiz da Costa. Ramatiz, como é que funciona, como é que tem trabalhado a ABAP aqui em Alagoas? Boa tarde, Wendel. A ABAP trabalha em defesa, né, do negócio da propaganda, que na verdade é em defesa do negócio
da comunicação, da liberdade de expressão, da possibilidade do anunciante poder trabalhar a sua marca, os seus produtos, veicular suas campanhas de forma livre, né? A gente tem um Conselho Nacional de Autorregulamentação que rege isso, e aqui em Alagoas eu sou o presidente da ABAP, justamente dando suporte, né, nesses assuntos, quando necessário, e também atuando, trazendo algumas possibilidades de oportunidades para os anunciantes. Agora, ano que vem, a gente vai estrear a nossa etapa de uma campanha nacional que promove benefícios, né, vantagens para os pequenos anunciantes, aqueles anunciantes que nunca foram para a mídia e que vão poder expor suas marcas, seus produtos, e assim a gente formar uma nova leva de anunciantes e aumentar a competitividade do negócio. Mas geralmente, exemplo, quando a gente fala em publicidade, tem diversos formatos, suportes, mas a TV, por exemplo, ela estaria aberta aos pequenos anunciantes? Sim, também. Não também. Seria, hoje ainda, somente em anos de crise, não seria um problema financeiro pagar a inserção numa TV? Existem vários preços de TV, né? Você tem aquele horário mais nobre, que é o horário mais caro, o horário mais disputado, e tem uma maior audiência, mas você também tem outros horários na grade de TV que são mais acessíveis, que são mais baratos, né? Existem outras mídias além da TV que o pequeno anunciante também pode se dirigir, como por exemplo o rádio, que é super eficiente, né? A gente tem rádio em Alagoas, tem uma cobertura de mais de 50% da audiência, se distribui em vários produtos, em vários programas diferentes, e cada público, cada programa desse, ele pode ser destinado a um tipo de negócio, de acordo com o perfil. E aí que entra o papel da agência também, né? Criando uma mensagem apropriada para isso e direcionando o anunciante para o veículo certo, né? Não existe uma fórmula correta, a gente tem que estudar caso a caso. O que a gente pode chamar de pequeno anunciante? Olha, um pequeno anunciante... Uma escola é um pequeno anunciante? Uma escola é um pequeno anunciante. Uma pequena escola ou um pequeno produto. O cara, por exemplo, o cara está fazendo no interior uma fábrica de produtos de limpeza, e ele precisa fazer um rótulo, uma embalagem, uma marca, ele precisa fazer uma placa de outdoor, né? Um pequeno anunciante também pode ser um pequeno produtor, ou uma pequena cooperativa de derivados de leite, por exemplo, que está fazendo seu iogurte, que está embalando seu leite e precisa divulgar esse produto. O que esse pequeno anunciante da capital do interior pode esperar de uma empresa, de uma agência de publicidade? Olha, a empresa de publicidade vai moldar o produto dele, né? Se ele ainda não tiver esse estudo feito, a gente pode... o trabalho da agência de propaganda é criar os conceitos e direcionar o trabalho para que ele consiga o resultado da forma mais rápida, né, e mais econômica possível, né? Então a gente trabalha a marca desse cliente e um dos ativos mais poderosos de qualquer empresa do mundo é a marca. Não necessariamente a estrutura, quanto tem de terra, quanto tem de estrutura física, mas sim a marca. A maior parte das empresas no mundo hoje, o ativo que mais é levado em conta é quanto vale a marca. Quanto vale a marca de uma Coca-Cola? Quanto vale a marca da Microsoft, né? E aí depois esse quanto vale a marca, depende muito da abrangência dessa marca, de quanto ela atingiu, quanto ela consegue se comunicar, se posicionar, quando é que o consumidor vai pensar em comprar o leite, qual é a marca que vem primeiro na cabeça dele. Mas para a construção dessa marca, o que é que a agência leva em consideração? A agência vai levar em consideração a qualidade do produto, a faixa de preço que ele está querendo vender, a abrangência do espaço onde ele está colocando o produto à venda, para que a gente anuncie exatamente onde o negócio dele vai estar. Não adianta a gente anunciar, por exemplo, em Maceió, se você só tem seus negócios em Arapiraca, a não ser que você pretenda, no futuro próximo, chegar em Arapiraca. Ou, dependendo do negócio, dizer, olha, Maceió, você pode anunciar para Maceió toda, as pessoas já vão estar sabendo qual é a tua marca, o que é que você faz, e é mais barato você falar do que fazer isso aqui e atingir todo mundo logo, do que fazer um específico em Arapiraca. Então, cada caso é um caso. A agência vai estudar isso muito detalhadamente, de acordo com a capacidade de entrega dele
né, do produto e onde estão essas pessoas, quais são essas pessoas. A gente lida com pesquisa, né, a gente tem Ibope e outros meios, né, tem outras ferramentas de pesquisa, de mensuração dessa audiência. Então pode levar o cara para a rede social ou simplesmente para a internet, não para a rede social, depende do produto. Quando se pensa nesse pequeno anunciante, estou pegando teu mote do fato do trabalho do pequeno anunciante. Hoje quase sempre se fala aposta em mídias sociais. O caminho é realmente esse? Não. Sair, não panflete mais, agora é Facebook. Não. Cada caso é um caso. Você pode estar dando um tiro na água se você for para as redes sociais e você não tiver seu produto por exemplo, você vai para as redes sociais para trabalhar a marca, talvez dê muita volta, você atinja poucas pessoas em muito pouco tempo, enquanto mais apropriado era você fazer rádio, era você fazer expor o teu trabalho na rua, onde as pessoas estão passando com certeza, de verdade, diariamente, e fazer isso paulatinamente, do que estar nas redes sociais. Nas redes sociais existem produtos e marcas que vão muito bem e outras que vão muito mal, né? Se você tem um e-commerce, é legal que você esteja também nas redes sociais, né? Mas se você não tem um ponto que a gente chama de call to action, que é aquele ponto de chamada para ação, para comprar online e tal, é bom avaliar com cuidado se você precisa realmente estar nas redes sociais, porque hoje as redes sociais não são de graça como era, né, antigamente, né, quando começou, né, e o pessoal disse, olha, aqui tem uma oportunidade, porque aquilo era muito barato. E continua sendo muito barato para os grandes mercados, mas para os mercados menores, como o nosso, ela não é tão barato assim se você for comparar o custo por mil com publicidade em rádio, principalmente, ou TV. Né? O custo por mil é muito mais barato. Né? Em 1 minuto você atinge 100 mil espectadores na televisão, e para você fazer isso nas redes sociais você vai levar muito tempo e vai ter que fazer vai ter que investir muito na produção do teu conteúdo, né? Vai ter que fazer um baita conteúdo para conseguir chegar nesses 100 mil de uma forma orgânica. Se você for pagar por esses 100 mil, aí vai ficar caro. Vai ficar caro. Vai ficar caro. Me conta, 2017 foi um bom ano para o mercado? Foi um ano que aponta para uma retomada, né? O mercado meio que cansou de esperar a questão política, né? As pessoas, as empresas, assim, que tocam realmente o país precisam fazer a roda girar, e as coisas começaram a acontecer num ritmo melhor agora no segundo semestre, né? Mas a gente tem esperança de que o primeiro semestre agora do ano que vem será ainda melhor. E a publicidade é um termômetro muito eficaz para essa coisa da movimentação da economia. Porque quando se está produzindo, na construção civil, o mercado está aquecido, você tem que ir para a publicidade. Né? Eu entrevistei, eu acho que um mês mais ou menos aqui, o pessoal do seguro de automóveis. Foi, exatamente. Eles disseram assim, olha, a gente sabe que o próximo trimestre vai ser bom, não só porque o carro está vendendo mais, mas porque a construção civil também está. Eu digo, mas que relação é isso? Porque o cara que está investindo na construção civil, está comprando seu apartamento, ele já está com dinheiro para comprar para pagar o seguro. Para pagar o seguro. Mas é por aí mesmo. O mercado está reagindo. O mercado está apontando para uma reação que você vê que é absolutamente descolada da questão política, né? O que é muito bom, porque não dá mais, o Brasil não pode ficar mais, né, parado, assim, Alagoas não pode ficar mais parada, né? A gente precisa movimentar a economia, a roda precisa girar para que as coisas boas voltem a acontecer. Mas como é que funciona, exemplo, dessa reação do mercado, da crise, com a publicidade? Quando tem uma crise no país, que eu acho que começou em 2013, acredito, a publicidade é a primeira afetada, a última afetada? Quando acaba a crise, é a primeira que reage, a última que reage? Olha, de um modo geral, a publicidade tende a ser uma das primeiras a ser afetada, o que é um erro estratégico absurdo. As líderes de mercado jamais fazem isso. As líderes de mercado, elas nunca saem do ar, porque elas sabem que se elas saem durante esse momento de crise, né, o concorrente pode ir lá e buscar, porque num espaço mais competitivo não há essa... No Brasil,
algumas empresas, líderes de mercado, meio que atuam sozinhos, às vezes nem anunciam tanto, às vezes faz-se uma marca e aí ele acha que por ter atingido aquele status ele vai ficar ali para sempre, e a crise vai passar, ele não vai investir nada, mas na hora que a crise acaba, a concorrência aparece. E quem não estava lá, quem estava ocupou teu espaço. Quem não estava, né, perdeu aquele espaço e vai ter que investir muito mais do que se tivesse planejado e mantido o investimento no período de crise, né? Então, empresas como Coca-Cola costumam dar saltos exponenciais em período pós-crise. Isso é histórico, já é no caderninho. Empresas menores do mesmo setor costumam quebrar, sumir, desaparecer, recolher investimento e aí realmente some. Desaparece, né? A gente tem notado que muitos anunciantes regionais recolheram investimento nesse período. Alguns fecharam, alguns sumiram. A gente se reúne na BAP nacionalmente para discutir esses rumos, apontar essas pequenas diferenças de mercado, trocar essa informação. E por isso que veio esse projeto, é o programa Start, que a gente vai começar em janeiro. Acho que é a primeira vez que eu estou falando isso em público aqui no programa. A gente vai contar com os apoios dos veículos, que já foram contactados, né? Os principais veículos do estado já estão informados, né? Vão receber a campanha em breve para veicular, já em janeiro, para a gente começar um ano com o pé direito. Então, é isso. Assim, quando se pensa... A crise, e quando volta, né, as pessoas costumam investir muito rapidamente. Mas há uma expectativa dessa crise acabar em 2018? Olha, acabar, não. Eu acho que a gente está apontando para uma curva ascendente. Nos últimos 4, 5 meses, os números que a gente tem não são números tão oficiais, porque o Intermeios deixou de existir justamente em 2014, que era um programa que avaliava todo investimento público e privado no Brasil, junto com os maiores veículos de comunicação, e fazia um número bem amplo, tinha uma cobertura bem ampla, era divulgado, mas o SEMP, que certifica as agências de propaganda, vai retomar o projeto do Intermeios, que era um programa independente, mas agora vai ficar sob a tutela do SEMP. E a partir de 2018 teremos essas informações disponíveis. Porque eu acho que talvez, aí eu coloco na mesa para você, inclusive, me desmentir nesse sentido. A gente teve um ano, como a observação de um telespectador, de um leitor, em que você tem de 2009 a 2014, praticamente todo dia você tinha propaganda de construção civil. Era inauguração de prédio, lançamento de prédio, isso estava. Isso de 2015 até 2017, para mim, despencou. Assim como de carro também. Sim. Isso é bastante sentido na publicidade ou não é porque são dois segmentos muito atuantes. Né? São dois segmentos muito atuantes. Porque você tem quebra de concessionárias nesse período? Sim, Você tem falência de construtoras nesse período e você tem praticamente uma queda absurda de lançamentos. Alguns desses problemas são problemas relacionados àquele problema do crédito do governo de repasse para as construtoras que e abraçaram... o IPI também, né? Abraçaram o programa Minha Casa Minha Vida, mas a Caixa não fez os repasses a tempo, não teve como fiscalizar e liberar os pagamentos em tempo para as construtoras e, obviamente, algumas dessas construtoras, muitas que tinham crescido bastante e tal, ficaram na mão. Né? E aí, no Brasil todo, você tem caso de construtoras que de uma forma ou outra, ou entraram em recuperação judicial, ou quebraram totalmente, assim, o que foi péssimo para o mercado, mas não foi tão amplo quanto poderia ser. Porque o mercado da construção civil é um mercado razoavelmente organizado, estruturado e tal, o pessoal tem capital, e conseguiu segurar a onda bonito. Mas em termos de propaganda, eu imagino, sim, que tipo, se você deixa de lançar, ou se você ou você tem uma quebra das concessionárias, porque aqui, só de Mapel faliu. Mas também abriram outras várias, né? Também abriu, né? Compensou. Abriu a Nissan, né? Entrou com uma loja nova, a Mitsubishi também mudou de local, está indo para o Renault quebrou, Mapel quebrou. Não, mas a Renault trocou de dono, né? E está bem, está vendendo bem. Esse lançamento deles agora vendeu um absurdo,
O Brasil todo vendeu 20 mil, apesar de ter o recall, mas vendeu 20 mil em poucos meses. Você tem Audi, você tem 2 Jeeps nova. Ou seja, na verdade superou, mais Né? do que compensou. Eu acho que mesmo no período de crise, o que é surpreendente, você abriu mais loja do que fechou. O que acontece é que as grandes marcas agora elas têm uma divisão um pouco maior do bolo. Né? Não tem mais aquele domínio, por exemplo. Eu acho que a Volkswagen não tem mais 50% do mercado brasileiro. Ela baixou de 40%, que era o patamar histórico da Volkswagen, ela fechou. Ela baixou, porque hoje ela tem uma concorrência mais acirrada de Hyundai, de Renault, de Citroën, de outras montadoras que não estavam tão presentes e que hoje, né, em carros de menor valor. em carros de menor valor, né, que era o mote, a grande fatia deles. E na parte da construção civil aqui, houve, na verdade, um aparecimento de novas construtoras que construíram, entregaram seus prédios e sumiram no mercado, mas as grandes construtoras continuam aí. Mas elas continuam anunciando? Não tanto porque Eu o digo isso ritmo de lançamento diminuiu. Eu já pude conversar com pessoas. Exatamente, eu já pude ritmo de conversar com pessoal lançamento de diminuiu. produtoras. Eu pensei, bicho, despencou. Antes tinha tanto lançamento, a gente filmava lançamento. Filmava mais lançamentos, mas existe um outro problema na cidade, que é uma coisa muito de Maceió também. Eles pararam também porque o estoque estava alto, mas já há uma demanda relativamente reprimida. Acho que aquele momento de comprar, que é o momento dos preços baixos, assim, não vai durar muito mais. Eu acho que quem quer comprar deve fazer essa compra até o meio do ano que vem, porque vamos ter lançamentos e tal. A gente já sabe dos lançamentos que ocorrerão na cidade. Alguns já voltaram a acontecer agora já em outubro, novembro. A minha agência mesmo tem 3 lançamentos para fazer agora, mas a Prefeitura de Maceió está demorando muito para entregar os registros. E há uma insatisfação do mercado da construção civil, nesse sentido, porque a gente não pode anunciar sem aquele númerozinho do registro da Prefeitura, e a Prefeitura está com um problema de que não consegue atender a demanda no mercado. Né? Então, está tudo atrasado, nada acontece. Né? O mercado precisando dessa injeção de ânimo, de investimento. O investimento está represado hoje mais por uma questão burocrática do que por uma questão de mercado. Isso eu posso te afirmar com certeza. Eu lido diariamente com os construtores e como eu tenho material criado, pronto e produzido, alguns há 6 meses, outros há 3 meses, outros há praticamente 1 ano, esperando o danado do número do registro de incorporação. Muito bem. Aí está indo para um breve intervalo, eu estou aqui com o Ramatiz da Costa, ele que é presidente da ABAP aqui de Alagoas, e a gente volta já. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas 3 auxiliares brancas quem era a professora. Eu evito ir para um shopping de terno preto, porque logo posso ser confundido como segurança. Dei o cheque para ela olhou para mim e disse, não posso aceitar. Eu sou maître, mas um dos meus garçons disse que não aceita a ordem de crioulo. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Ramatiz da Costa, presidente da ABAP Alagoas. Geralmente, quando a gente conversa com um representante de um setor, a gente sempre se preocupa em perguntar como está a capacitação. Hoje, o mercado, quem oferece trabalho hoje na agência, nas empresas de publicidade, são capacitados? E sim. Isso preocupa a ABAP em algum Sim, momento? e preocupa. A ABAP passou, a gente teve esse último ano no Brasil inteiro, essa é preocupação nacional, não é só local. Nós estamos assistindo a um número razoavelmente expressivo do fechamento de cursos, de faculdades,
com relação aos cursos de propaganda e publicidade. Obviamente, como havia uma demanda no mercado, né, a coisa da economia aquecida, o glamour da profissão, que muitas pessoas confundem, acham que é uma coisa super, são todos né, ricos, só ganhar prêmio, disso. né, só ganhar prêmio, festa, né, e não é isso. O trabalho é muito sério, é um trabalho duro, que exige realmente uma capacitação e um esforço muito grande e uma capacitação constante. Você tem que estar o tempo todo investindo em educação e melhoria do teu trabalho, do teu desempenho nas atividades dentro da publicidade. E esse fechamento de cursos preocupa. A gente soube que aqui, conversando com o pessoal das faculdades, aqui em Maceió, uma faculdade não ofereceu a matrícula de junho e julho para publicidade. E outra importante instituição também não ofereceu no começo do ano e está caminhando para encerrar o curso. E uma terceira instituição estava com turmas na faixa de 15 a 20 alunos, o que é muito pouco. É muito pouco, porque você sabe que dentro de uma turma de faculdade depois vai ter aquela peneira, né? As pessoas que vão querer, que vão se encaixar na profissão e tal. Isso preocupa bastante. Isso foi um assunto discutido na ABAP Nacional. Há uma demanda muito grande por cursos rápidos que falam do marketing digital, da internet como se fosse uma solução, mas que não está trazendo resultado, e as pessoas acham, alguns alunos que foram por esse caminho, acham que publicidade é marketing digital e o marketing digital não remunera, e sem uma remuneração apropriada, a profissão perde, né, o interesse, as pessoas, há um desestímulo. Mas o caminho para isso é investir. Acho que a recuperação econômica vai trazer esse caminho, esses alunos para o lado, pro caminho certo novamente, né? Porque em termos não de capacitação, mas de qualificação, Alagoas é bem pontuada, ela é premiada nacionalmente, é premiada internacionalmente, sim. Tem uma qualidade muito boa, sim, né? Tanto Alagoas como o Brasil, né? A gente, para o tamanho da economia que a gente representa e obter os resultados que a gente obtém aqui, é um mérito muito grande, né? É um mérito muito grande. A gente vive num mercado assim com poucas oportunidades, são poucas empresas, poucas indústrias, a economia é mais reduzida e a gente consegue produzir com muita qualidade. Hoje em Maceió, boa parte do break, as pessoas não conseguem distinguir o que é feito aqui ou o que é feito fora, né? O que era uma coisa que, para quem começou há um tempo como eu, antigamente dizia, isso aqui foi produzido aqui, esse comercial nem parece que foi feito aqui, isso era um elogio. Hoje em dia é praticamente, assim, fora do tom você dizer assim... Você vê estados como São Paulo e Rio de Janeiro contratando pessoal daqui para cá. Sim, né? Tem muito profissional daqui que foi para Recife, que foi para São Paulo, foi para Salvador, tem gente que já foi para Nova York, tem gente que foi para Lisboa, tem gente que foi para Moçambique. E às vezes eu posso acompanhar de uma certa maneira, eu vejo o pessoal daqui fazendo trabalhos daqui para São Paulo, para fora do país, muitas vezes, e daqui, né? Isso mostra a qualidade, né? Tem uma qualidade expressiva. E o Brasil também, isso é assim, de forma geral no Brasil, a gente é a 7ª, 8ª economia, né, do mundo. O PIB per capita do Brasil acho que é 80º, né? Tá, número 80 lá no ranking, mas a publicidade brasileira é a 4ª mais premiada do mundo. A gente ficou em 4º em Cannes, foram 99 leões esse ano, mais de 100 no ano anterior. Né? A agência mais premiada do mundo é brasileira, é a UMAP PBDO, São Paulo, uma das mais. A Publicis agora também deu um monte de prêmios internacionais, assim, investiram muito na produção de conteúdo de qualidade. Então, assim, a gente tem uma das publicidades mais fortes do mundo. E publicidade forte gera marca forte, gera mercado forte. Falta, eu acho que um pouco de formação, da capacitação e tal, no gestor. No gestor, poucas empresas alagoanas possuem um departamento de marketing que tem em mente a capacidade, assim, sabe o que é que uma agência de propaganda pode fazer para o negócio dele, que uma boa agência de propaganda pode fazer, e tem esse departamento estruturado com o pessoal de marketing que sabe passar um briefing, que sabe identificar os problemas da
do negócio dele para passar para a agência. E não saber o que quer também atrapalha bastante, né? Atrapalha. E tem muito, né? Tem muito. Tem muito, infelizmente tem muito. Mas assim... Tem gente que chega na agência e faz bem assim, eu quero uma propaganda para minha empresa. Sobre o quê? Vem aí. E eu quero baratinho e rápido. De ótima qualidade. Barato, rápido e de ótima qualidade. Você tem que escolher um dos três aí, porque você puxa os outros dois desabam, né? Assim, não dá para fazer muito milagre, assim. A gente já faz o que dá de milagre, né? A conta da gente com São Pedro já está ali no vermelho, está no pendura. Quando vocês sentam lá nacionalmente, qual o maior desafio para 2018? 2018? O maior desafio eu acho que foi essa coisa de a gente conscientizar sobre a importância da publicidade para a economia. Como essa ferramenta que está ali e que muitas vezes, até mesmo dentro do Congresso Nacional, é alvejada de forma, assim, impensável, porque não dá para você pensar em desenvolvimento em aumentar o consumo, mesmo que de forma responsável, sustentável, sem publicidade, sem o auxílio da publicidade. Ninguém ganha mercado sem anunciar. Bill Gates já repetiu essa frase, que eu já nem sei quem é o autor, mas ele disse, olha, se eu perdesse tudo hoje e me sobrassem $10, eu investiria 9 em publicidade, para recomeçar. Então, assim, eu acho que o grande desafio é esse, conscientizar as empresas e romper esses problemas. Eu estava falando do Congresso porque a gente tem um assessor parlamentar para acompanhar os processos que tentam restringir a ação da publicidade. E são os mais incríveis e absurdos que você possa imaginar. Tipo, olha, não pode anunciar desodorante. Fora que, tipo, de uma certa maneira, o CONAR, não é isso? CONAR é um conselho de autorregulamentação que funciona super bem no Brasil. Assim, qualquer pessoa que se sentir ofendida por uma propaganda pode ligar no CONAR, explicar, e o caso vai ser ouvido, vai ser debatido. Não com uma estamos certa numa época celeridade. também de muito mimimi, Amatiz? Olha, a publicidade não está um pouco tolhida, de certa maneira? Eu acho que a publicidade reflete o tempo onde a publicidade ela pode levar as pessoas a criar uma necessidade de consumo e tal, como por exemplo a Apple fez muito bem, né? Quem é que sabia que precisava de um smartphone, né? Com a amplitude e dos aplicativos e tal. E a publicidade ela também retrata. Ela aponta as direções, ela pode apontar as direções, mas ela, sobretudo, ela está inserida naquela época. A propaganda dos anos 60, 50 é um absurdo. Qualquer feminista cai em pé com o que se escrevia, né? E grandes empresas falavam aquilo porque aquilo era o assunto da época. Eu acho que, se nosso tempo mudou, a publicidade tem que mudar. Ela não pode ficar desconectada das necessidades, né, dos desafios que a sociedade enfrenta. Se ela está tolhida por um lado, é porque do outro lado alguém está realmente se sentindo muito ofendido e tem voz para isso. E eu acho que a publicidade ela tem que fazer esse trabalho de forma coerente, né, bem pensada. A gente não pode achar que está 100% certo, né? Um tempo atrás era normal ter escravo, e não era porque era normal ter escravo que era certo. Né? Então, algumas coisas que a gente é tolhido hoje, assim, tem que se fazer uma meia-culpa, tem que se olhar. A publicidade ela é especialista nisso. Ela está se transformando o tempo todo, ela está acompanhando a sociedade. Né? Então, para ela não sofrer, é melhor ela se adaptar. Pois bem, muito obrigado, viu, Ramatiz? A gente está sempre de porta aberta. Obrigado. Agradeço também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.